dia. Essa é a mesa mais de macroeconomia, então antes de começar vou fazer uma ressalva. Acho que como o Fred começou dizendo na apresentação dele, as mudanças estruturais na indústria ocorrem de forma muito lenta. Então, se a gente não tiver aquele foco exclusivo na participação da indústria no PIB, que, sinceramente, para mim é um pouco relevante, estiver realmente preocupado com a estrutura produtiva, a complexidade da estrutura, a diversificação da estrutura produtiva, é claro que o ambiente macroeconômico e as políticas horizontais são fundamentais, mas a análise mais de curto prazo é um pouco, enfim, temos que ter um pouco de cuidado, porque eu acho que essas coisas ocorrem lentamente. Feita essa ressalva, eu vou fazer uma análise um pouquinho mais focada nesse período recente, nas mudanças no ambiente macro, na estratégia macro para a indústria e o porquê eu acredito que essas mudanças fracassaram. Enfim, acho até que pelo fato dessas mudanças na indústria acontecerem muito lentamente, eu passei de economista industrial para macroeconomista, mas antes de fazer essa passagem do mestrado para o doutorado, eu trabalhei num estudo com o Davi Kupfer, que na época era o meu orientador, que eu quero abrir com ele antes de entrar nisso daí, que estava olhando para essas mudanças mais lentas na estrutura produtiva, mostrando que a gente nossa indústria passou por um processo de diversificação até mais ou menos meados da década de 90 e a partir daí passou a se especializar, a se concentrar em poucos setores, né? E a gente foi buscar as causas dessas mudanças e fez uma decomposição baseada em matrizes de insumo-produto para dar um pouco o que estava puxando a perda de peso de alguns setores, o ganho de peso daqueles setores nos quais a gente passou a se concentrar, isso que não é novidade, são aqueles setores mais ligados aos recursos naturais, né? E aí, quando a gente fez essa decomposição, o principal fator que estava puxando essa mudança era a demanda doméstica. Em parte, em algum período também foi o comércio exterior, mas foi a falta de dinamismo da demanda doméstica. Aí, seus diversos componentes, consumo, governo e investimento, na década de 80 e 90, que foi um pouco causando essa perda de peso de setores, de alguns setores da nossa indústria, a perda de densidade das cadeias produtivas, etc. Então, com isso em mente, eu vou aqui tratar um pouco de como que a demanda foi fundamental para, sim, é claro que essas mudanças são lentas, mas de uma volta, pelo menos de alguma pujança na nossa indústria entre 2005 e 2010, e como que uma aposta equivocada numa estratégia de aumento das margens, ou pelo menos de recomposição das margens de lucro, mas em detrimento da demanda, acabou não surtindo efeito. Aí via desonerações, desvalorização cambial e tudo mais, né? Bom, esse gráfico está aparecendo muito. A primeira vez que eu vi, na verdade, quem me apresentou foi a Esther Dweck, que hoje é secretária do Orçamento Federal, mas muitas pessoas vêm apresentando, que é o gráfico da boca de jacaré, né? Isso aí, a linha azul é produção industrial, a linha vermelha é comércio varejista. A partir da crise de 2008, ou um pouquinho antes disso, as coisas passaram a andar de forma separada, o que é usado como um argumento, um grande alerta para a perda de competitividade da nossa indústria, e se sugere no debate que o principal responsável por essa diferença é justamente a valorização cambial, a perda de competitividade, de forma que essa boca aí teria sido suprida com importações, né, vindas para justamente, enfim, suprir essa demanda do consumo
e, além disso, o coeficiente exportado teria caído e essas duas coisas estariam explicando isso, né? Uma segunda, ficou duas vezes um ali, mas uma segunda explicação, e eu vou tentar mostrar por que eu acho que ela é mais importante, foi a própria desaceleração do investimento e de outras fontes de demanda por manufaturados que aconteceu a partir de 2009, 2010. Eu acho que esse fator foi mais fundamental para a abertura daquela boca de jacaré do que propriamente um problema de competitividade. Não que ele não existisse, eu compartilho aí da visão do Marcelo, de que sim, o câmbio valorizado, excessivamente valorizado é um problema, pode ser um problema, tem uma parte dele que é uma solução, outra parte que é um problema, mas não acho que seja a grande causa fundamental enfim, da falta de competitividade da indústria. Então, primeiro eu vou mostrar exportações, né? Então, o coeficiente de exportações da indústria de transformação, de fato, caiu ao longo desse período, mas já vinha caindo desde 2004. Isso aí, enfim, exportações sobre a produção nos setores manufaturados. Então, não consigo, claro, tivemos aí um problema, inclusive, do resto do mundo, enfim, demanda mundial por manufaturados caindo, vou mostrar daqui a pouco, mas tínhamos já um problema estrutural de fato de capacidade exportadora da indústria de transformação brasileira, e eu não acho que, inclusive de 2010 para 2011 tem até uma subidinha ali, então não pode ser a grande causa daquela abertura da boca de jacaré a partir de 2009 e 2010. Né? Inclusive, se a gente olhar, isso aqui é um gráfico que vem de um artigo da Marta Castilho, do Estudo de Economia da FRJ, se a gente olhar a participação do Brasil nas exportações mundiais de manufaturados, ou total, a linha azul é total, a linha vermelha que vem logo abaixo é Brasil sobre o mundo de manufaturas. Na verdade, a gente ganhou participação no comércio mundial de manufaturados e em geral, durante todo esse período. Então, não é verdade que a gente está crescendo menos as nossas exportações do que o resto do mundo. Tá? Houve uma queda, sim, nas exportações, na demanda mundial por manufaturados. E aí, é claro que, em termos absolutos, a gente viu aquela redução nas nossas exportações. Mas não é verdade, a gente está perdendo competitividade se olhado por esse indicador aí, export, né? De participação no comércio mundial. E as importações? Bom, as importações aí sim, houve um aumento da penetração das importações na indústria de transformação brasileira, com alguma oscilação, né? Mas a partir de 2009 há sim um aumento. Por outro lado, enfim, há uma interpretação disso daí, de que há uma tendência a gente aumentar a penetração das importações que tem a ver com elasticidade de renda. Como a gente não produz aquelas coisas de maior valor adicionado, computador, telefone e tudo aquilo que esse novo consumo está incorporando, sempre a tendência vai ser de aumento da penetração das importações. Então é difícil a gente associar isso diretamente à questão do câmbio. É claro que a questão do câmbio tem um papel, mas não está claro, já havia uma tendência de aumento pré-2007, houve uma queda ali que tem a ver com a própria crise, e essa tendência continuou, né, pós-2009. Então, tirando um pouco o peso dessas duas coisas, e aí passando para o investimento. Eu gosto de mostrar esse gráfico, ele está um pouco desatualizado, mas antes de mostrar o que está acontecendo em cada período, eu quero que vocês olhem para esse acumulado, que é o último, as últimas duas barrinhas aí. Isso é crescimento real do investimento, que é o mais clarinho, e crescimento real do consumo. Tá? Então, primeira coisa não é verdade que nós crescemos liderados pelo consumo. Né? Nesse período, 2004, 2005, até agora, na verdade. O investimento cresceu mais do que o consumo, no acumulado nesse período todo. O que é verdade é que o consumo é uma parcela muito maior do nosso PIB. Então é claro que se você for ver a contribuição do consumo multiplicando o crescimento dele pela parcela que ele tem, aí sim o consumo sempre vai estar contribuindo mais para o crescimento do PIB. Mas em relação a ele próprio, tivemos crescimento maior do investimento. Não só isso, como tivemos um crescimento do investimento que, em geral, acompanhou
o crescimento do consumo e de outros componentes da demanda, em linha com visões mais keynesianas, que não tem a ver com, enfim, poupança preceder o investimento ou com o produto estando no potencial, e sim partindo de uma visão pelo lado da demanda de que aumento do consumo induz e vendas induzem o investimento, e se a gente não está batendo na capacidade, no limite de capacidade produtiva, isso gera mais renda e, por sua vez, gera poupança necessária, e não o contrário, né? Mas vimos sim, a partir de 2010, uma desaceleração quase que monotônica aí do investimento e do consumo também, né? Depois de um período em que as duas coisas cresceram bastante, aí tem ali a crise de 2009, mas desde a crise de 2009 que, enfim, 2010 foi o ano de maior crescimento, desde então o investimento vem caindo até atingir patamares negativos e agora muito negativos, né? Então, daí tiramos uma lição. De fato, esse período da abertura da boca de jacaré foi também um período de desaceleração da demanda, do consumo, do investimento. E o investimento, a gente sabe que é demanda por bens de capital, então é o principal o componente da demanda que é inteiramente para a indústria, né, para manufaturados. Então, eu focando nesse papel central da perda do investimento para a nossa, enfim, para as dificuldades atuais, eu vou passar a discutir um pouquinho as causas dessa desaceleração, para diferenciar daí as duas estratégias que foram meio que propostas no debate público para esse resgate do investimento e defender uma que é aquela que não foi adotada, tá? O investimento, ele, em geral, na teoria macroeconômica keynesiana, ele responde a expectativas de retorno, né, ou expectativas de lucratividade dos empresários, mas o que normalmente não é dito é que essa expectativa, esse retorno, ele não depende só daquele item 1 ali, que é a margem de lucro, ou seja, a parcela que os empresários obtêm com a venda de um produto. Ela depende do produto dessa parcela pelo próprio nível de vendas absolutas. Então, não adianta você fazer uma política que recompõe a margem de lucro se os empresários, no final das contas, estão obtendo uma margem sobre um volume de vendas menor, né? Porque isso pode, você está até reduzindo a lucratividade do empresário, né? Então essa escolha é a grande dificuldade aí. Como é que você faz, ao mesmo tempo, políticas que recomponham margem, e aí eu vou falar quais são, mas elas são meio óbvias, são aquelas que foram adotadas no primeiro governo Dilma, desonerações, valorização cambial e outras coisas do tipo, que se essas próprias políticas têm impacto negativo na demanda e nas vendas, e no fim das contas você não está gerando benefício nenhum. Além disso, é claro, você também tem o fato de que o investimento produtivo ele compete com outros retornos de outros setores, e daí a importância da taxa de juros, porque é claro que não só o rendimento esperado do próprio investimento capital produtivo, mas aquele esperado por outros rendimentos e outras aplicações, se essas coisas competem, você passa a ter um problema adicional aí, que é uma taxa de juros alta desestimula o próprio investimento, enfim, em capital produtivo em relação a aplicações financeiras. E aí, enfim, essa mistura do nosso empresariado produtivo com o nosso capital financeiro, que não é só uma mistura de identidade, de classe, de morar no mesmo bairro, mas também na forma como eles ganham dinheiro, também gera um problema adicional para políticas que tentam, às vezes, estimular um lado e fica todo mundo descontente, porque, no fundo, está todo mundo dependendo de rendimento financeiro, né? Então, aí você tem duas alternativas, dadas essas possibilidades de estímulo, né? Você tem duas alternativas básicas. Uma é fazer políticas de aumentar a margem de lucro, né? Políticas que aumentam a margem de lucro, desvalorizar o câmbio. Por que aumenta a margem de lucro? Porque permite que os empresários que estão competindo no mercado externo aumentem suas margens, mantendo aí o preço internacional, então dá um alívio concorrencial aos empresários, e também porque
enfim, você reduz, aumenta, enfim, gera um repasse para preços e reduz o salário real em relação àquilo que é produzido, como o Marcelo mostrou. Outra forma de aumentar a margem de lucro é aquela que a gente está fazendo agora, né? Que gera desemprego, arrocha o salário, faz ajuste fiscal, etc. Isso daí também tem o efeito de aumentar a margem de lucro. Por fim, você tem toda essa agenda de redução de impostos que também foi seguida, gerar folha e outros tipos de subsídio à indústria. Essas estratégias foram justamente aquelas que, a partir de 2010, deram nome a essa tal dessa nova matriz, né? Isso junto com, enfim, tirando o arroz de salário, que foi uma coisa mais recente, mas já passou a ter um crescimento bem menor do salário real desde o início do governo Dilma. Mas, enfim, essas, pelo que a gente pode observar, claro que o contrafactual é um pouco complicado, mas não surtiram efeito, né? Aí o pessoal que defende essa estratégia vai dizer, não, mas é porque não foi suficiente, tem que valorizar o câmbio mais ainda, tem que reduzir imposto mais ainda, tem que arrochar salário mais ainda. Parece estar acontecendo todas essas coisas. Então a gente vai ter um teste, né? Infelizmente. A segunda estratégia é a de estímulo à demanda. E é claro que essas estratégias elas têm um trade-off entre elas, porque no momento que você arrocha salários, você reduz o consumo, que é uma das fontes das poucas de demanda que a gente tinha, né? No momento que você reduz impostos, você acaba forçando um corte de investimentos públicos e de gastos públicos e um ajuste fiscal que também reduz a demanda, dada a nossa regra fiscal rígida, né? Por outro lado, enfim, além disso, as políticas, a nova matriz também incluiu uma forte contração do crédito, que também era uma outra fonte de demanda, pelo menos parece determinar muito do consumo das famílias hoje em dia. Então, fizemos claramente uma opção pelo 1 ali, pelo bloco 1, né? Em detrimento do 2. Acabaram-se as fontes de demanda, o investimento público caiu, gás do governo caiu, o consumo, que era a única coisa que a gente tinha, bateram tanto nessa ideia de que precisava acabar esse modelo insustentável de crescimento do consumo, que realmente não tem mais consumo. E, por outro lado, a demanda externa, que poderia ter nos salvo, justamente caiu pós-crise europeia e continua caindo, e principalmente a China depois acelerou, então a demanda até pelos nossos produtos que a gente já consegue produzir caiu bastante, com isso seus preços também. Então, enfim, passamos a estar diante de um cenário de falta de demanda completa, e com um monte de políticas de estímulo à margem de lucro que não deram certo. Aí, enfim, tem dois pontos que eu quero tratar que normalmente não são muito falados. O primeiro há evidências de que, mesmo esse canal de desvalorização de câmbio incentivando o investimento via margem de lucro, não é tão forte quanto aquele que é defendido por aí. Então, tem um estudo do IPEC que calculou a elasticidade ao câmbio das nossas importações e nossas exportações, feito pelo Cláudio Hamilton dos Santos e coautores, que acha que a nossa velocidade de preço é muito baixa em relação à nossa velocidade de renda, ou seja, a resposta das importações à própria demanda, ao crescimento do PIB é alta, aquela em relação ao câmbio é muito baixa. O que não é muito surpreendente, dado aquilo que o Fred estava mostrando. A gente é uma economia que é altamente especializada em produtos primários que são muito pouco elásticos a preço. Então, café, vamos lembrar lá do Celso Furtado, né? Café é pouco elástico a preço. As pessoas não vão deixar de consumir café ou alimentos em geral porque aumentou um pouco o preço ou caiu um pouco o preço. Se a gente exporta essas coisas, é normal que as nossas exportações não respondam tanto ao câmbio assim, no agregado. E as nossas importações também não, porque, por outro lado, as nossas importações são muito elásticas à renda. A gente importa tudo aquilo que a gente não produz, então não tem substituição. Você não vai passar a comprar um computador objetivo, sei lá, sem querer, enfim, depreciar a indústria nacional, mas a gente ainda não tem capacidade de produzir aquilo que a gente quer importar quando a nossa renda cresce.
Então, o que a gente quer consumir quando a nossa renda cresce. Então, isso gera uma rigidez. Essa rigidez, e junto com um outro problema, que tem a ver com um trade-off que existe no momento em que você desvaloriza o câmbio. Você pode sim usar essa desvalorização para ganhar competitividade no mercado internacional e acesso à demanda mundial, aquele mercado, mas por outro lado, você não pode fazer isso e ao mesmo tempo recompor margem na mesma proporção. Né? Então você tem um trade-off, a desvalorização cambial, o teu custo de insumos importados, de bens de capital subiu. Aí ou você aumenta preço, você é empresário, mas aí se você aumenta preço para recompor a margem, você não consegue ganhar tanto mercado lá fora assim. Por outro lado, se você não aumenta preço, a tua margem vai acabar comprimida, porque o teu custo de importado aumentou em alguma medida. Então, existe um trade-off entre ganhar competitividade e recompor margem, que é muito pouco falado, que é objeto do artigo até que é de mentoria junto com um economista do BNDES no livro que eu ajudei a organizar. E, finalmente, a demanda mundial estava caindo. Então, dentro dessas estratégias aí, num momento de contração da demanda mundial, você tentar fazer uma estratégia que é focada no mercado externo, também me pareceu bastante equivocado. Eu acho que aí sim vem a parte externa da explicação da nossa desaceleração. Eu acho que o governo foca excessivamente na parte externa, acho que é muito importante, mas também houve a parte externa, quando combinada a uma estratégia baseada em mercado externo, que passa a ser um problema maior. Né? Se a gente tivesse continuado uma política de estímulo à demanda doméstica nessa conjuntura, talvez a desaceleração não tivesse sido tão forte assim. Finalmente, o investimento, eu tenho uma coisa que está fora, que é os juros, enfim, não está claro, também parece ser pouco sensível a juros, ou pelo menos não em qualquer redução, ou qualquer patamar, e esses estudos do IPEA mostram isso também. Então, sendo assim, não é surpreendente que esses mesmos estudos, quando olham para o papel do câmbio no investimento, acham um efeito até contrário àquele que é defendido ali. Então, parece que desvalorizações do câmbio, pelo menos no curto a médio prazo, desestimulam o investimento ao invés de estimular. Por quê? 1, contrai a demanda, 2, a velocidade de câmbio é baixa, 3, há um trade-off, enfim, todas essas razões, que a demanda mundial estava, em geral, caindo, todas essas razões que eu apontei aqui. Acho que eu estou chegando ao fim, mas na conjuntura aí, indo um pouco para a conjuntura atual, essa estratégia alternativa de estímulo à demanda doméstica parece que está um pouco fora da agenda. Né? Então, um ajuste fiscal com impacto substancial justamente no investimento público, que é um dos motores do investimento privado, porque, enfim, gera uma série de cadeias, uma série de efeitos, de externalidades e crowding-in, como a gente chama, para o restante da indústria, e passa a ser variável de ajuste sempre que há um ajuste fiscal no país, e aí não é culpa desse governo especificamente, é parte da nossa regra fiscal. Basicamente, a nossa regra fiscal vincula uma série de gastos, o que é bom, pelo menos a gente preserva os gastos de saúde e educação na hora do ajuste, mas, por outro lado, estabelece uma meta rígida de superávit primário, onde a variável de ajuste sempre vai ser aquela parte do gasto que é discricionária, e essa é o investimento público. Então, eles anunciaram já nesse contingenciamento 26 bi a menos no PAC. Enfim, isso vai tender a piorar ainda a situação da demanda. Por outro lado, houve uma desvalorização cambial recente. Aí eu quis tirar o foco do câmbio, mas tem uma frase do economista argentino Roberto Frankel, que é um pouco Bresser da Argentina, que está sempre defendendo a desvalorização, mas que é muito boa. Ele diz o seguinte: não, desvalorizar o câmbio é péssimo, gera esses impactos de inflação, reduz salário, reduz consumo, é impopular, etc.
Mas a melhor forma de não ter que desvalorizar câmbio é não deixar o câmbio valorizar, né? Então, agora estamos diante de um momento em que já foi, né, é morta, houve uma desvalorização fora do nosso controle, que foi gerada por forças do mercado externo, o dólar se valorizou com relação a quase todas as outras moedas. Então, vamos aproveitar e evitar aí a tentação que o Marcelo se referiu. Por outro lado, enfim, todas as outras, a redução de impostos acho que será revertida, mas isso daí eu não vejo maiores problemas. Mas, enfim, o processo de distribuição de renda, que é aquele que gerou esse dinamismo do consumo, está parecendo que não, enfim, apesar da manutenção dos programas sociais e do salário mínimo, dado o desaquecimento do mercado de trabalho, que vai vir com o aumento do desemprego que já está chegando e com essas medidas de ajuste, dificilmente esse processo vai ter continuidade. Então, acabarei de forma mais pessimista que os demais palestrantes. Até agora, eu acho que a nossa estratégia do governo Lula ela foi extremamente bem sucedida, foi atacada injustamente por essa agenda de aumento de margem de lucro, que eu chamo de agenda Fiesp, e gerou um fracasso incomensurável. Acho que não há como defender uma agenda baseada nisso. Então, o que a gente tem que ficar tentando é minimizar os custos de uma coisa que vira um pouco esquizofrênica, porque aí é isso, dá certo o modelo, esse sim, desenvolvimentista, com aumento de expansão, com expansão do investimento público, com distribuição de renda, etc., até 2010. Há um ataque a esse modelo, substituição dele por outro, né, focado na lucratividade sem demanda. E aí parece que o fracasso foi daquele primeiro modelo ainda. Eu não consigo entender, porque as pessoas ainda continuam tratando de um fracasso do modelo liderado por consumo, quando na verdade o que fracassou foi justamente a tentativa de sair daquele modelo. Então, para concluir. Bem instigante, deixa eu esticar então. Vamos pegar alguns pontos que você coloca, essa dicotomia entre lucro e venda. O empresário, isso aí está pelo mercado, né? O empresário, se ele vê que a demanda cai, ele reduz o lucro. Então, o lucro não é uma variável que independe dos outros fatores, né? Quando a gente pega a invasão dos produtos importados, você diz que foi o crescimento da demanda, que não é acompanhado pela oferta, então você tem que ter a importação. Mas por que essa penetração continua aumentando quando a demanda caiu também? Será que não é uma questão de falta de competitividade? Quando você coloca, por exemplo, que essa estratégia do câmbio está focada no mercado externo, será que não está focada no mercado interno? Você fala que o mercado externo caiu, então essa estratégia do câmbio não é uma estratégia eficiente porque não tem mercado lá fora. Mas quando você fala em câmbio, você está falando de uma disputa com produtos internacionais lá fora e aqui dentro. Então, por exemplo, quando... um outro ponto também que está uma boa discussão é essa questão de que as importações vieram em setores novos que foram produtos que ainda não estavam sendo produzidos internamente. Quando a gente olha a realidade, pegou todos os setores, pegou o setor têxtil, pegou até a minha área aí, que é a área do choro, aí os afinadores hoje são afinadores chineses aí. Afinadores não, os microfones aí são ótimos até, né? Ou seja, pegou toda a escala de... por isso que, digamos, esse modelo da desoneração, a grande dificuldade é o seguinte, é saber se foi um erro do modelo ou se foi um erro da implementação. Esse modelo da desoneração, ele visava manter o mercado de consumo, manter o emprego, tudo aí. Então, em alguns setores mais caracterizados, com o crédito farto aí, e com desoneração, você teve aumento de margem de lucro efetivamente. Mas até que ponto que esse modelo não foi para segurar o mercado de consumo? Com relação ao modelo anterior, eu só lembro o seguinte, antes da grande crise, eu tenho a impressão que o Brasil foi salvo na grande crise de 2008.
quando você olhava os indicadores de contas externas lá, você tinha uma boca do jacaré do tamanho de um crocodilo lá, né? Se não viesse aquela crise, até gozado, eu gostava muito com o João Muradeiro, era o cara que estava no Banco Fibra, na Sadia, né? E ele, no primeiro semestre, ele já postava quando que ia dar a crise externa aí, porque estava caminhando. Daí veio a crise levou àquela desvalorização descontrolada do câmbio, que segurou a peteca também, né? Então aquele modelo, será que era sustentável? Um modelo que se aumenta o consumo, mas você não tem a produção interna e você abre a boca de jacaré da parte externa. Até que ponto que as reservas cambiais aí constituídas não foram um empecilho a ajustes que teriam que vir mais cedo ou mais tarde, né? E com isso, um conjunto de indagações aí suscitadas aí por sua palestra instigante aí. Opa, já conheceu o microfone aí, cara?